Tânia, trabalho com adestramento e terapia de cães. Toda criança que tem o prazer de ter um cão na casa, ela se desenvolve mentalmente, fisicamente de uma forma muito melhor do que uma criança que não tem. Desde a questão de imunidade, questão psicológica. A criança que ela tem um cão, ela tem, na cabeça dela, ela vê como um amigo, um irmão, né? Mas é uma relação onde ele é até lúdica para a criança, porque ela às vezes põe o cachorro na posição do vilão ou do herói, do amiguinho que vai desbravar as coisas, o mundo com ele. E isso faz com que a criança desenvolva mais, se sinta mais firme, mais segura, e ela aprende a lidar melhor com seus amiguinhos na escola também. Então é sempre indicado consultar primeiro um adestrador, um terapeuta canino, para saber qual a raça ideal. E a raça é mais relativa ao espaço, questão de tamanho, né? E também na hora da compra do filhote, levar o adestrador junto. Porque esse sim sabe dizer, olha, esse aqui é bom para você, esse aqui não é. Esse aqui faz o perfil da sua casa, esse aqui não faz o perfil da sua casa, da sua família. Todo cão tem que ser adestrado, obediência básica pelo menos. O que eu sempre coloco para a pessoa entender? Existe a terapia canina, que é onde você estuda o comportamento do cão, como o cão vê o mundo, como ele entra na família, como ele nos vê. E existe o adestramento, tá? O adestramento é uma ponte, uma comunicação, entendeu? Que você cria com o cão, onde você insere comandos e ele entende, associa que tal palavra quer dizer tal ato ou um não ato. Tá? Eu trabalho com os dois juntos, porque para a família entender que não é um ser humano de quatro patas e respeitar as necessidades do cão. E respeitando as necessidades do cão, você tem um cão equilibrado. Nada melhor do que um cão equilibrado para uma família. E quando se trabalha com adestramento, é muito bacana trabalhar sempre com a família junto. Uma coisa que eu ponho em condição que pelo menos uma aula por mês tem que ser feita com a família. E as crianças estão nisso. E lidar nessa hora com as crianças é divertidíssimo, né? Elas geralmente não sabem muito bem como falar com o cão. E o cão, ele vem com informações genéticas, né, de uma estrutura de hierarquia, né, e que quando entra para a família, não entra achando que está entrando para uma família, entra para uma matilha, um grupo, né. E a criança, você tem que fazer ela entender que o cão não é o seu irmão. E sim, o cão é um membro do grupo, mas que está abaixo. E é difícil, às vezes, a criança chegar para o cão e conseguir controlar. Porque na estrutura social de uma alcateia, no caso de lobos, e matilha, no caso de cães, na ponta tem o líder, vem os intermediários e na base os filhotes, os fracos e os velhos. Criança é filhote de humano, portanto está embaixo. Então o cão às vezes entende que a criança está embaixo. Como fazer para o cachorro respeitar a criança? A criança tem que aprender a ter uma posição de liderança. Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo filhote de humano, ela tem que ter essa posição de saber se impor sem ser agressiva. E isso traz muito benefício para a criança, entendeu? A criança, você dá um toque para ela, imagina que você é tal super-herói que você gosta. Na hora, ela brilha o olhinho e faz. E acontece, quando ela vê que ela tem o resultado, ela consegue controlar o cão, nossa, a vida dela muda. Então tem muitos pais que falam que, nossa, teve uma melhora na escola, sabe? Crianças que batiam muito no amiguinho, sabe? A professora veio falar, mandou cartinha, parabéns, seu filho está mais calmo. O cão tranquiliza muito a criança. Esse contato, esse carinho que nós temos de tato com o cachorro, do cachorro lamber, esse contato físico com o cão produz muita serotonina no nosso corpo. Por isso que as crianças que têm cães em casa e têm esse contato são crianças mais calmas, mais seguras também. A forma do cão se comunicar através de energia, postura corporal e sons, né? Seja ganidos, latidos, rosnados, etc.
Quando você tem uma pessoa com uma personalidade muito retraída, muito meiga, então ele não consegue entender muito bem isso e domina. Você precisa se comunicar fácil, tipo, junto, senta, fica, que são coisas do dia a dia. Por exemplo, abrir o portão da casa, você não quer que seu cachorro saia que nem um louco. Então, fica. Ótimo. Ele entendeu, tá sentadinho, entendeu? Ficou, você entrou, saiu, fechou o portão, beleza. Só que não adianta você ensinar os comandos para o cão se você não tiver liderança. Por isso que eu trabalho com psicologia canina, porque os donos, todos os moradores da casa, incluindo até as crianças, elas têm que estar acima nessa hierarquia, tem que estar acima do cão. Então, o cão tem que ser a base da família, a base da matilha, a base do grupo. Então, todo mundo tem que aprender a mandar no cão. Quanto mais você interage com o cão, dá atenção para o cão, ele sente que ele faz parte do grupo. Isso é necessário para o cão. Aquele cão que fica jogado no canto, que ninguém dá bola, fica trancado no canil, é um cachorro que é muito triste. Ele chega às vezes até a ficar depressivo. Por ser animal de grupo, se deu tão bem com o ser humano, né? E essa interação, a criança sempre quer estar junto com o cachorro, né? Isso faz muito bem para os dois, entendeu? Eles se dão bem, brincam, entendeu? Interagem o tempo inteiro. Qual que é a diferença de você adestrar um filhote e um cão mais velho? O filhote, ele aprende muito rápido, só que você tem que fixar mais. Tá? Ele é uma esponja, igual uma criança. Ele tem muita informação, ele está conhecendo o mundo, então você precisa fixar mais, bater mais em cima para ele não esquecer. Indicado até fazer manutenção depois que acaba o adestramento. O cão mais velho, ele demora mais para aprender, mas depois que ele aprende, ele fixa mais também. O cão, ele vive o momento presente. Essa eu acho que é a maior dádiva que o cão pode dar de presente para um ser humano. Você nunca vai encontrar um cachorro, entendeu? Deprimido, com as patinhas no focinho ali chorando. Ai, meu Deus, porque quando eu tinha 3 meses de idade eu apanhei que nem um louco, minha vida foi uma desgraça, porque eu sempre tomei paulada quando era filhote. Isso não acontece com o cão. Ele pode ter até apanhado, ter sido espancado, quase ter morrido, queimado, como às vezes acontece com alguns pitbulls. Ele passa por tudo isso e vive tranquilo. Ele vive o momento presente. Então, assim, é um cachorro que apanhou todo dia, até 1 ano de idade, de uma pessoa, entendeu? E foi doado, entendeu? De repente a pessoa jogou na rua, veio uma ONG, pegou. Outra família adota esse cachorro. Ele tá ok, tá tranquilo, tá bem, é brincalhão, etc. Quando ele encontra uma pessoa com aquelas características físicas ou alguma coisa, alguém levanta um pau, ele reage porque ele lembra daquilo. Sou absolutamente contra adestrar cães para guarda para uma casa. Cão de guarda é para empresa, para uma chácara onde todo mundo vai estar fechado dentro da casa, entendeu? É um cão restrito para guarda. Essa história de você ter um cachorro treinado para ataque numa residência com crianças é a mesma coisa que você ter uma arma carregada em cima da mesa. Tá? O cachorro não tem poder de discernimento do ser humano de entender a diferença de um ladrão e de um amiguinho do seu filho que entra em casa. Tá? E a outra coisa é que cães, assim como os lobos, eles são animais de território. Eles defendem, são animais territorialistas, eles defendem o território e o bando. Então, a partir do momento que alguém atacar a sua casa ou pular na sua casa, o cachorro vai para cima. Ele está defendendo, é um estranho entrando sem a sua autorização. O cachorro defende o território porque é inerente, está no DNA dele. Entendeu? Eu preciso defender o meu território. O cachorro não sabe o tamanho que tem. Quem dá o tamanho é o dono. É muito comum você entrar numa casa e um pincher avançar no seu pé, achando que é um Rottweiler, puxando essa calça, sacudindo, falando, sai daqui, entendeu? Ele não sabe que ele tem 200 gramas, sei lá, 1 quilo e pouco, né? Ele defende o território assim como um Rottweiler defenderia. Qual que é a diferença? Estrutura física preparada para ataque.
A boca de um Rottweiler, de um pastor, na hora que pegar uma mordida, imobiliza, entendeu? O ladrão. Agora, um pincher, coitado, vai tomar um chute que vai voar longe, né? Então, a fêmea ela é mais dócil, tá? Um pouco mais, mas pior do que um alfa é uma fêmea no cio. Então tem essas variantes. Quando a fêmea está no cio, ela é bem complicada de adestrar, de controlar, ela fica mais agressiva. Às vezes tem outros cães na casa, ela pode ficar um pouco mais nervosa com os outros cães, né? Se for uma outra fêmea, ela pode ficar mais nervosa também com a outra fêmea. Então, assim, é mais do perfil da pessoa, da família, se ela acha que, de repente, eu não gosto do macho porque demarca território, eu não tenho vontade de me impor como líder, então eu prefiro uma fêmea para não fazer xixi na parede, etc. Agora, o macho, ele é também um pouco mais expansivo, entendeu? Ele é mais independente, entendeu? A fêmea ela é mais carinhosa, fica mais perto do dono. A gente que acha que a castração é a salvação do comportamento canino. Não é. Inclusive, em alguns casos pode até atrapalhar. Cães que demarcam muito território, é bom, entendeu? Castrar. Só que não resolve o problema de demarcação de território. Porque a demarcação de território, ela vem porque é uma prerrogativa do líder. Comer primeiro é prerrogativa do líder. Demarcar o território, ele tem necessidade de deixar o cheiro dele na casa para que os outros de fora entendam, aqui tem um líder, aqui tem gente ocupando esse espaço. Né? E se o dono não toma essa posição de liderança, o cachorro fala, olha, alguém tem que fazer isso. Então, sobrou para mim. E ele começa a demarcar o território. Se você castrar e continuar com uma postura onde você não tem liderança em relação ao seu cão, ele vai se sentir a mesma necessidade psicológica de ter que deixar o cheiro no território. Então ele vai continuar levantando a patinha ou fazendo xixi em tudo que é canto. Se for para deixar o cachorro sozinho o dia inteiro, não tenha um cachorro. Tenha um gato, tenha um peixe, porque o cão é animal gregário, ele é de grupo, ele precisa dessa convivência, entendeu? De matilha, de alcateia. E deixar um cão isolado é você pegar a essência dele e quebrar no meio. É adequado que, mesmo que o pai e a mãe não gostem de cachorro, tem que participar na escolha, tem que aceitar, pelo menos, não digo nem gostar, mas aceitar essa raça, entendeu? Falar, não, com essa raça eu vou conseguir lidar, entendeu? Com essa raça aqui, ok. Até que eu consigo pegar, passar a mão, ter uma interação com esse bicho. Senão, de repente, pega um Rottweiler desse tamanho, imagina. A pessoa tem medo de cachorro, não vai querer ficar perto do cachorro por nada. Então, ou o cão vai viver trancado num canil, que não é a finalidade, né? Não é o correto também. E a criança também não vai conseguir controlar o cachorro, muito menos o dono, porque tem medo, né? O pai e a mãe da criança tem medo. Então, dica básica para se ter um cão equilibrado numa casa. Seguir exatamente na ordem. Exercício, disciplina e afeto. Tá? O que acontece geralmente nas casas? Todo mundo quer dar muito afeto pro cão, principalmente quando ele chega filhotinho. Tá? Dá muito brinquedo, dá uma caminha, dá ossinho, dá etc. E isso representa afeto. Tá? Não dá quase nada de exercício, porque as pessoas não têm tempo, às vezes têm preguiça, não gostam, entendeu? De se exercitar. E quando chega na parte da disciplina, fala, nossa, mas, poxa vida, precisa mesmo? Precisa. Cães descendem de lobos. Tá? Um lobo, ele chega a andar 10 horas por dia atrás de comida, demarcação de território e água. Tá? Então, você pega um cão que tem 99% de DNA idêntico a um lobo, põe numa casa, ele tem essa programação para andar, ele precisa andar. Cão é igual a caminhar. Cão é igual a exercício. Você pega um animal que tem programação genética para andar 10 horas por dia, tá?
e coloca ele numa casa, num quintal, que às vezes nem quintal tem, tranca ele precisa extravasar essa energia para algum lugar. Vai acabar indo para o seu sofá, para o seu escarpão, para o seu vaso de flores. Por isso tem muitos cachorros que cavam buracos no jardim. Tem cachorro que, já teve caso até de pitbull que arrancou o para-choque do carro do dono. Por quê? É excesso de energia. Não me leva para passear, não brinca comigo, não faz um agility. Sinto muito, eu vou descarregar do jeito que eu posso, tá? Calmou o seu cão? Ótimo. Seja um líder para ele, tá? Que é a segunda parte que entra, disciplina. E o afeto, ele nutre o estado de espírito do cão, tá? Quando nossas crianças caem no chão, o que a gente põe no colo, acaricia. Com o cachorro, se por exemplo estourou fogos, na hora você foi acariciar o cachorro nessa hora, ele entra em pânico. Por quê? Para ele entender o seguinte: fiquei com medo, ganhei carinho, vou sentir mais medo para ganhar mais carinho. Na hora você foi acariciar o cachorro nessa hora, ele entra em pânico. Por quê? Para ele entender o seguinte: fiquei com medo, ganhei carinho, vou sentir mais medo para ganhar mais carinho. Cachorro que late muito, cachorro que avança andando na coleira com o dono, avança em outros cães, geralmente a dona puxa do lado, fala: não, meu bebê, não faz isso. Você está reforçando. O afeto, ele é um reforço. Quando se trabalha com adestramento, são 3 tipos de recompensas que se dão para o cão, que é o petisco, alguma coisa para comer, né, um bifinho, um biscroque. Depois vem o carinho, que você pode dar, e o elogio.